Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o tranichar é um segredo poderoso no mundo das agências de marketing e é a chave para o sucesso da sua agência. Nós vamos mergulhar a fundo no que realmente importa e no que ninguém nunca te contou sobre esse assunto. Olha, já se inscreva aqui no canal se você realmente quiser crescer a sua agência de marketing. Eu estou sempre aqui passando estratégias para você ser mais bem sucedido na sua agência de marketing e ganhar muito dinheiro. E a sua inscrição aqui no canal e o seu like aqui nesse vídeo são uma forma de agradecimento por esse conteúdo gratuito que eu estou fazendo aqui para você. Vamos lá, o segredo que nunca ninguém te contou sobre o tranichar a sua agência de marketing. Primeiramente, pessoal, eu gosto muito de enumerar quais são as dificuldades que normalmente as agências de marketing genéricas costumam ter, tá? São várias, né? Primeira coisa é que se você não tem um nicho, você não tem uma audiência, você não sabe com quem está falando. Então é muito mais difícil você criar autoridade. E acaba que um grande problema das agências é que elas lutam hoje para se destacar da concorrência e se diferenciar. Elas não conseguem se diferenciar porque está todo mundo fazendo e oferecendo mais do mesmo. Então, isso acaba gerando o quê? Dificuldade para fechar bons contratos. A maioria, como eu falei para vocês, está fazendo simplesmente mais do mesmo. Então elas não conseguem cobrar valores mais altos. Tá certo? E, obviamente, as agências genéricas têm uma tendência maior de ter uma rotatividade maior de clientes na agência, aquele entra e sai de clientes ali sem parar, né? E, obviamente, gera também uma ineficiência operacional. Aquele entra e sai de clientes e ela não conseguindo manter o cliente por mais tempo, cobrando tickets menores, gera uma ineficiência operacional normalmente, né? E, hoje em dia, pessoal, eu sou amigo de muitos empresários e eu escuto muito isso, tá? Eles estão frustrados com as agências, porque eles vão lá, contratam agências genéricas e muitas vezes não tem resultado, na maioria das vezes. Quando eu falo de resultados, pessoal, não é resultado em like, em seguidor, em nada disso. É resultado em vendas, né? E menos resultados para os clientes. Por que isso, né? Porque as agências genéricas, elas têm que toda hora pensar em estratégias novas para atender aquele cliente. Elas não conseguem ter uma estratégia já validada, elas têm que sempre criar coisas novas, né? Então, quando chega um cliente novo, de um nicho novo, que ela nunca atendeu, ela vai ter que o quê? Testar novas estratégias. Quando você testa novas estratégias, a chance de dar errado é muito grande, né? Você não tem nada que já esteja validado. E no final das contas, pessoal, quem faz tudo, né, quem atende muitos nichos, não faz nada bem, não se aprofunda em nada. Não tem como. Não dá para você ser bom em tudo. E, cara, uma coisa muito óbvia que é atender uma clínica médica, por exemplo, é completamente diferente de atender uma loja de carro. Então, estou dando um exemplo aqui só para a gente contextualizar um pouquinho por que uma agência genérica costuma dar menos resultados para os clientes, tá? E, claro, né, uma agência genérica tem mais complexidade para escalar a operação, né? Porque você tem dores diferentes para resolver, é mais difícil você replicar a estratégia, você tem necessidade de serviços diferentes para entregar. Então, uma agência que trabalha atendendo restaurantes, por exemplo, pode entender muito de iFood, enquanto uma agência genérica não vai entender de iFood. Uma agência que atende, por exemplo, lojas de carros, vai entender de web motors, de carros, que são canais de vendas que são usados por esses nichos. Os médicos usam doctoralha. Então, assim, são serviços diferentes que você tem que entregar para nichos diferentes, né? E, obviamente, estratégias de tráfego diferentes também para você poder desvendar. Por exemplo, restaurantes, eu não preciso fazer campanhas para WhatsApp, a não ser que seja um restaurante muito específico de reserva, né? Mas, em geral, não precisa. Já em clínicas médicas, precisa muito. Então, são estratégias diferentes para você ter que desvendar. E, juntando isso tudo que eu falei para vocês aqui para cima, gera o quê? Na agência de marketing, uma baixa margem de lucro. Ou seja, menos dinheiro no seu bolso, tá? Isso daqui, pessoal, é o padrão do mercado, tá? O padrão do mercado das agências genéricas é isso, tá? E aí eu queria contextualizar para vocês o contexto, não, o conceito de ultranichar. Muitos acham que o setor é o nicho. É muito comum eu escutar algumas frases, como, por exemplo, minha agência é nichada no setor imobiliário. Minha agência é nichada em saúde. Essas são agências que estão tentando já escolher um nicho ali e tal. Mas isso daqui, pessoal, você tem que entender que não é bem nichar. Vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Porque dentro do setor imobiliário, fazer marketing, por exemplo, para construtora é totalmente diferente de fazer marketing para imobiliária. São negócios que estão dentro do setor imobiliário, mas que são bichos diferentes, tá? Aí tem gente que também fala que, eu escuto muito que, minha agência é nichada em saúde. Mas vamos lá, fazer marketing para um hospital, por exemplo, é totalmente diferente de fazer marketing para um médico. São negócios diferentes, né? Fazer marketing para uma clínica médica, por exemplo, é totalmente diferente de fazer marketing para uma nutricionista. Tá tudo dentro de saúde. Então, você ser nichado, entre aspas, no setor, na verdade, não é um nicho, tá? Não é um nicho. Isso daí, saúde, tudo mais, é tudo setor, né? E setor, o que é? É uma categoria mais ampla e abrangente, né? Que representa uma área geral da economia ou da indústria que agrupa atividades, produtos e serviços relacionados. E aqui eu trouxe alguns exemplos.
para vocês entenderem melhor, né? Tem o setor da saúde, da educação, da beleza, da alimentação, da moda, do setor imobiliário, fitness, automotivo, agrícola, hospedagem. Tudo isso, na verdade, são setores. Dentro disso daqui, existe uma infinidade de outros negócios dentro deles, tá certo? Já o ultranicho representa uma segmentação mais específica dentro de um setor maior, né? Então, vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. Dentro do setor de alimentação, você tem indústria de alimentos, você tem varejo de alimentos, atacado de alimentos, você tem suplementos alimentares, você tem restaurantes, bares, fast food. Então são vários outros negócios dentro do setor de alimentação. E cada um desses daqui, obviamente, tem necessidades diferentes, tem formas de fazer marketing que são diferentes uma da outra. É hospedagem, você tem hotéis, pousadas. Setor de hospedagem, você tem hotéis, pousadas, motéis. Setor de saúde, você tem clínicas médicas, farmácias, clínicas odontológicas, nutricionistas. Percebe a variedade de coisas que tem aqui dentro de cada um do setor? Olha só, educação, você tem escola de ensino básico, fundamental, enfim. Tem cursos profissionalizantes, tem ensino superior. No setor imobiliário, você tem imobiliárias, incorporadoras, construtoras, você tem arquitetos. Aqui é só para citar alguns, tá? Não estou citando todos. No setor fitness, você tem academia, crossfit, escola de futebol, personal trainer. No setor automotivo, você tem fabricante de veículos, revenda de veículos, você tem concessionárias de veículos novos, oficinas, lojas de baterias, lojas de pneus. Enfim, cada um desses negócios aqui, na verdade, cada um desses setores aqui, eles abrem para uma outra infinidade de outros negócios, tá certo? Então, esses outros negócios que estão embaixo do setor, acaba se tornando um nicho. E tem também, no mercado, muita gente que acha que a categoria é o nicho. E aí, quando eu falo categoria, eu tentei exemplificar aqui, trazer alguns exemplos para vocês entenderem, né? Tem categorias de negócios, por exemplo, tem infoprodutos, tem e-commerce, tem indústrias, tem negócios locais. Eu coloquei negócios locais aqui entre aspas, porque isso aqui, na verdade, é uma coisa que trouxeram dos Estados Unidos e traduziram de uma forma meio burra, né? Porque lá, o americano, ele fala, eu tenho um negócio local, I have a local business, né? Então, o cara tem uma padaria, ele fala que tem um negócio local. Só que aqui no Brasil, esse termo não existe. Ele não é falado, né? Então, tem muito gestor de tráfego que fala, sou especializado em negócios locais, né? Minha agência é nichada em negócios locais. Só que isso é uma grande falácia, porque o cara que é dono de um negócio, ele não fala que tem um negócio local. Então, acaba que isso daqui não se identifica com nada. O empresário não fala assim, esse cara aqui entende do meu negócio. Não, porque negócio local é um termo que não faz muito sentido hoje na língua portuguesa, né? E, obviamente, fazer marketing de uma academia é totalmente diferente de fazer marketing para uma clínica. Então, o cara que atende negócios locais, na verdade, ele sente as mesmas dificuldades que a gente estava falando lá da agência genérica, né? Esses dois aí, teoricamente, são negócios locais, né? E tem também gente que fala, minha agência é nichada em indústrias. Mas só que, olha só, fazer marketing para indústria de alimentos é totalmente diferente de fazer marketing para indústria de brinquedos. E os dois são indústrias. Tem muita gente que fala também que a agência é nichada em e-commerce. Só que, olha só, fazer marketing para e-commerce de roupas, né, de moda, é totalmente diferente de fazer marketing para e-commerce, por exemplo, de comida congelada. E os dois são e-commerce. Entende que você não tem os benefícios, né? Se você está nichado na categoria ali, você não tem os benefícios. Infoproduto é um outro mundo. Fazer marketing para um expert, né, é totalmente diferente de fazer marketing para um outro expert, porque o expert tem muita especificidade. Cada um tem seu nicho, seus produtos, suas esteiras, enfim. Então são negócios que são muito diferentes uns dos outros. Então isso daqui, pessoal, na verdade não é nicho. E eu não acho que é a forma certa de nichar a agência, né? Portanto, quando a gente fala de ultranicho, o quê? Por exemplo, restaurante é um ultranicho. Por quê? Porque, olha, não é qualquer negócio de alimentação, não é uma loja de alimentos, não é uma indústria de alimentos, não é o e-commerce de alimentos. Restaurante é um ultranicho. Dá para nichar ainda mais? Até dá. Mas nesse momento, no Brasil, não faz sentido, tá? Não precisa ser, eu só atendo restaurantes japoneses. Não acho que precisa. Eu acho que eventualmente, numa evolução, vai acontecer. Mas hoje ainda não. Clínica médica, mesma coisa. Não é qualquer negócio de saúde, não é qualquer clínica, né? Tem clínicas dos mais diversos segmentos, né? Tem fisioterapia, tem odonto, tem nutrição, tem muita coisa, né? E também não é um infoproduto. Então, vocês entenderam? Clínica médica, por exemplo, então, é um ultranicho. Restaurante é um ultranicho, tá certo? Só para vocês entenderem melhor esse conceito do que é ultranicho. E aí eu vou falar aqui para vocês um pouco das vantagens ocultas de ultranichar. Eu separei aqui em 3 grandes grupos, né? Tô querendo falar aqui sobre vendas, as vantagens de vendas, as vantagens dentro da operação e as vantagens na sua entrega da sua agência. Então, quando a gente fala aqui de vendas, vamos lá. Você tem vários benefícios de estar ultranichado, né? Você passa a ser uma autoridade. E quando eu falo autoridade, não é para você ter fama, ficar famoso sobre aquele nicho ali, né? Na verdade, não. Autoridade é você entender do que você está falando. Você tem autoridade sobre aquele tema. Você sabe o que você está dizendo ali sobre aquele tema, né? Então, você cria autoridade de uma forma muito mais fácil.
as pessoas vão entender que você é o cara daquele nicho, ou você é a mulher que entende daquele nicho. E o cliente, sabendo que você entende do assunto, vai confiar mais no que você está falando. E, portanto, é muito mais fácil você se diferenciar da concorrência e se destacar. Enquanto se você está numa agência genérica, é muito mais complicado você se diferenciar. E você estar ultra nichado facilita muito mesmo as vendas. O cliente passa a ter uma percepção de valor muito alta no seu trabalho, na sua agência. E você passa também a ter indicação até de quem não te conhece. Se você conhece alguém e você fala que é especializado em clínica médica, se essa pessoa conhece algum dono de clínica médica, certamente ele vai te conectar. Aí vai falar, poxa, você é especializado nisso? Que legal. Pô, tem um amigo meu que é dono de clínica médica. Ele vai chegar pro dono da clínica médica, cara, conheci um cara que é especializado em marketing para clínica médica. Isso acontece. Já nas agências genéricas não acontece esse tipo de indicação, muito mais difícil, tá certo? E quando você fala de agência ultranichada e automaticamente você é mais especializado, você passa a poder cobrar mais caro. Tem outros elementos também que a gente não vai abordar aqui que viabilizam você cobrar mais caro, não é só você ultranichar, né? Não adianta só você chegar e falar, sou ultranichado, vai bater lá na clínica e querer cobrar 10 mil reais por mês. Não é assim que funciona. Tem outras coisas, né? Tem posicionamento, tem, enfim, tem venda de resultado em vez de serviço, tem outras coisas que eu vou abordar em outros vídeos aqui. Mas, em geral, você consegue cobrar mais caro do que uma agência genérica. E, pessoal, quando você tem já 3, 4, 5, 6, 7, 10 clientes no nicho, você já passa a ter reputação, já passa a ser conhecido ali por entender daquele nicho. Você passa já a ter aquela autoridade que a gente falou aqui mais cedo, né? E quando a gente fala de vendas, você tendo uma agência nichada e cobrando um ticket maior, você só precisa ter 20 a 30 clientes para ter já uma agência super bem sucedida. E com certeza, só na sua cidade, se você mora numa cidade média ou grande porte, você vai ter muito mais do que 20 ou 30 empresas dentro do nicho que você eventualmente escolher. É totalmente viável você ter uma agência extremamente bem sucedida atendendo alguns clientes da sua própria cidade. Poucos clientes, não precisa ser muito, porque você consegue cobrar mais caro. Então aqui a gente está falando de um modelo em que você pode ter mais qualidade, um ticket maior. Obviamente você também pode usar uma agência nichada para ter mais volume de cliente, né? Mais que isso, obviamente, com tickets mais baixos também, tá tudo certo. Eu prefiro ter mais qualidade de cliente e um ticket maior. Quando a gente fala de operação, em vez de você jogar vários jogos de vários nichos, você joga só um e joga esse jogo muito bem. Esse é o nosso foco aqui. Você entender muito bem daquele nicho, em vez de você ter que atender 10, 15, 20 nichos diferentes. E aí, consequentemente, é muito mais fácil você treinar a equipe e conseguir crescer. É muito mais fácil você ter processos bem estruturados, é muito mais fácil você definir o que vai ser feito e você vai treinando a equipe sem ter que ficar inventando moda, né? Você masteriza esse serviço ali que você está prestando, independente de quais são os entregáveis dentro da sua agência. E você fazer 100 vezes a mesma coisa, você ganha prática, você ganha know-how, você masteriza de fato. Você sabe o que funciona, o que não funciona, como que funciona. E as pessoas do seu time, elas vão fazendo as mesmas coisas sempre, vão seguindo o mesmo método, aprendendo e melhorando, né? Então, você fica muito à frente da competição. Você consegue otimizar muito melhor ali a sua entrega, a sua operação, né? Quando a gente fala de entrega, a gente fala de entrega de resultado. É muito mais fácil, nesse modelo de agência ultranichada, você entregar resultado, por conta disso tudo que eu falei para vocês. Você passa a entender o que funciona e o que não funciona. Então facilita muito a entrega e o resultado. O que funciona para um, pessoal, provavelmente vai funcionar para outro, ou às vezes com pequenos ajustes. Então você não precisa ficar inventando moda, ficar inventando estratégia e testando coisas novas o tempo inteiro, né? E sem falar que isso te possibilita que você replique as coisas de forma mais rápida e mais fácil. Então você tem esses infinitos benefícios aqui, são vantagens de ultranichar, tá certo? E eu queria trazer aqui para vocês também algumas verdades sobre ultranichar. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o dinheiro está nos nichos, tá? Isso daqui sem a menor dúvida, o dinheiro está nos nichos. Os maiores lucros são onde poucos ousam olhar. Não é nos mercados que já estão saturados, onde está todo mundo indo ali atrás. Então, quando você nicha, você tem chances de ganhar mais dinheiro, tá? Uma coisa que é verdade, nem todo nicho é bom. Tem sim nichos melhores e nichos são horríveis. Eu não vou entrar aqui hoje nesse tema de escolha de nicho nem nada disso, mas tem sim nichos bons e nichos péssimos, tá certo? E obviamente, como tudo na vida, todos os nichos têm os prós e os contras, é óbvio, né? Sempre vai ter coisas que tem boas em um nicho, coisas que não são tão boas em um nicho. Então, assim, isso é uma coisa natural ali, normal, assim como qualquer outra coisa na vida, tá certo? E olha só, pessoal, a gente está no melhor momento para nichar a agência. Tem muito nicho, que é o Oceano Azul, tem muita oportunidade mesmo, tá certo? Muito mesmo. E uma coisa que eu acho importante falar é que na escolha do nicho você precisa se comprometer com esse nicho. Porque eu fico vendo muita gente que escolhe o nicho, aí depois fica ali 1, 2, 3 meses, depois vai para outro, depois fica pulando de galho em galho. Isso daí não funciona, tá certo? O nicho é igual casamento. Você escolhe ele e permanece nele. É uma decisão que envolve sacrifício, é uma decisão diária que você vai fazer ali na escolha do seu nicho, tá certo? Você, quando escolhe um nicho, você tem que abrir mão dos outros nichos. E os nãos que você vai dar para os outros nichos vai fortalecer o nicho que você escolheu. Porque senão você fica de galho em galho e você não tem aqueles benefícios que eu falei. Você não consegue se fortalecer, você não consegue criar autoridade, você não consegue melhorar a sua entrega, você não consegue ir otimizando. E acaba que não dá certo.
Eu fico vendo que muitas vezes as pessoas colocam a culpa, né, de não dar certo no nicho. E na verdade, pessoal, o problema, na maioria das vezes, nunca é o nicho, né? Muitas vezes é você. Eu fico vendo que isso acontece com algumas pessoas que escolhem o nicho e não dá certo, mas no final das contas, o nicho não vai resolver seus problemas. Quem resolve é você. Então, assim, você tem que fazer o nicho acontecer. Como é que esse nicho vai funcionar para mim? Essa que é a grande questão. Porque se você não fizer isso acontecer, o nicho vai dar errado. E aí pode escolher qualquer nicho que vai dar errado. Então você tem que ter essa consciência de que você tem que fazer o negócio acontecer, né? Você não precisa necessariamente ser um ultra expert no assunto, naquele nicho, não, tá? Porque você entendendo de marketing, você continua sendo um marqueteiro. Você precisa agora, a partir do momento que você decide nichar, se aprofundar no nicho, para conhecer mais o negócio. E a partir do momento que você entende de marketing, entende do negócio que você escolheu, do nicho que você escolheu, aí que realmente gera uma grande vantagem, uma vantagem absurda em relação à concorrência. E no final das contas, o que é o foco da agência, tá? É fazer os clientes daquele nicho venderem mais. Uma agência nichada é focada em vender mais. Não é gerar mais seguidor, não é ter mais alcance. Pode ser que tenha também um pouco disso, mas no final das contas, isso tem que gerar vendas, faturamento, mais cliente. Então, eu quis trazer aqui para vocês algumas dessas verdades para poder vocês terem maior entendimento sobre o que é o Treine Chá, tá certo? E pessoal, esse movimento é muito natural e muito óbvio do mercado, e não só do mercado de agências de marketing, tá? Isso daí acontece em todos os mercados. Os mercados eles vão se atualizando, eles vão crescendo, vão se profissionalizando, vão tendo mais ofertas sendo criadas, vão tendo mais demandas, né? Demandas diferentes. Isso daí, pessoal, aconteceu em diversos outros setores. É um movimento muito comum. No setor de medicina, né? No nicho de medicina, antigamente só existiam médicos generalistas. Bastava ser médico. Eles tratavam todos os tipos de problemas de saúde. Eu estou falando aí de coisas de 80, 100 anos atrás. Hoje a medicina avançou muito. Ela já passou por esse momento ali de especializar. Então hoje a medicina tem diversas especialidades, né? Dentro de cada especialidade os médicos vão se atualizando ainda mais. Então é muito comum o médico lá não é só mais ortopedista. Ele vai lá e ele se especializa agora em ombro. Você vê, eles estão indo ainda mais, eles estão tranchando mesmo. Então você tem médicos ortopedistas especializados em ombro ou em joelho, para poder entender mais daquilo, dar mais resultado para o paciente. Então, por exemplo, eu tenho um problema no meu pé. Eu quero ir num médico que seja especializado em pé. Daqui a pouco vai ser no pé direito que o cara vai se especializar. Então, consequentemente, se essa pessoa é mais especializada, ela ganha mais dinheiro. Isso é um movimento também muito natural. Então, quem é que ganha mais dinheiro hoje? O cara que é ortopedista especializado em ombro ou clínico geral? Isso é óbvio. E aí eu quero que você faça esse paralelo para o mundo das agências. Agora, olha só, advocacia, mesma coisa. Antes bastava ser advogado. Hoje em dia, se você tem um problema, você vai procurar um advogado específico naquele problema. Se você tem um problema tributário, você vai procurar um tributarista. Se você tem um problema trabalhista, você vai procurar um advogado trabalhista. E assim por diante, porque você quer um especialista cuidando do seu assunto. Isso é um movimento muito, muito, muito comum nos outros setores, tá? Esse movimento de ultranichar as agências já está muito consolidado lá no mercado americano, e aqui no Brasil a gente está só no início, então a gente tem que aproveitar esse momento. Lá nos Estados Unidos eu conheço agências nichadas nos mais diversos nichos, tá? Tem agências, por exemplo, nichadas em funerária. Aqui no Brasil eu não vi ainda. Você vê que lá eles estão nesse movimento muito mais avançado do que aqui. E aqui a gente está bem no iniciozinho. E aí, isso faz a gente estar diante de uma grande oportunidade no marketing digital. Porque se de um lado a gente tem milhões de empresas, né, e toda empresa precisa de marketing, né, umas mais, outras menos, mas toda empresa precisa de marketing, e a gente tem muita agência genérica no mercado, que normalmente não dão resultado para esses empresários, a gente precisa criar agências especializadas nesses nichos dessas empresas para poder atender elas. São milhões de empresas hoje que precisam de marketing de resultado. E a gente está falando aqui de resultado em vendas. E os empresários estão cada vez mais tendo um aumento do nível de consciência, ou seja, eles estão exigindo mais que eles querem ser atendidos por especialistas. Quem não quer, né? Se você tem um problema, você quer encontrar um especialista naquele seu problema. E é aqui que está o dinheiro. E várias agências aqui no mercado hoje, no Brasil, já começaram a entender esse movimento, já estão se atualizando e já estão começando a se especializar, a nichar. E várias já estão nascendo, inclusive, nichadas. Isso está acontecendo. Se você pesquisar no Instagram, no Google, você vai entender isso. Isso já está acontecendo. Agora, eu não vou falar para vocês que as agências genéricas vão, né, parar de existir. Não, elas vão continuar existindo. É óbvio. Assim como continua existindo o advogado generalista, o médico, o clínico geral. Isso é comum, tá? Eu não acho que elas vão morrer, não. Agora, quem é que vai se destacar mais? Quem é que vai crescer mais rápido? Quem é que vai ganhar mais dinheiro? É com certeza as agências que se especializarem no nicho. Isso aí sem a menor dúvida. Agora, vamos aqui falar sobre 2 mitos de nichar agência, que eu vejo algumas pessoas falando aí no mercado, né? Uma das coisas que eu escuto é as pessoas falando que vão ter pouco cliente para atender ao nichar. Isso é muito doido, porque na verdade o mercado ele é gigante, ele é infinito. O tamanho do mercado é assim, absurdamente grande. Se a gente falar só de Brasil, a gente tem hoje 5.568 municípios.
Dentro de cada um desses municípios, eu pesquisei aqui mais cedo no ChatGPT, são 326 cidades com mais de 150 mil habitantes, ou seja, cidades médias. Dentro dessas cidades aí, tem talvez dezenas, centenas de negócios, dos mais diversos nichos. E a gente só precisa, como eu falei para vocês, atender 20, 30 ali para ter uma agência muito bem sucedida, de faturamento de 100 mil reais para cima. Sem falar, pessoal, no resto do mundo inteiro. Hoje na nossa agência aqui, a Supersal, a gente atende, inclusive, empresas fora do Brasil. Então você tem uma oportunidade gigante, não só no Brasil, mas fora também. Né? Outra coisa que eu já escutei pessoas falando por aí é, já tem muita agência nichada. Só que é até engraçado isso, né? Porque se tem muita agência nichada, imagina como é que tá a situação das genéricas. Tem muito mais. Eu garanto para vocês, pessoal, que hoje nem 5% das empresas do Brasil são atendidas por uma agência especializada no nicho delas. Nem 5%. Pega aí, clínicas médicas. Cara, 95% não é atendida por uma empresa nichada. Não é. Então, o mercado, ele é gigante, tá? Sem falar que tem sempre empresas que estão saindo da agência, voltando para a agência. Sem falar que tem o tempo inteiro empresas que estão trocando agências, ou seja, tirando agências genéricas, procurando agências nichadas. Quem já está sendo atendido por agências nichadas, de repente vai procurar por outras. Tem empresas novas sendo criadas toda hora. Então, pessoal, o mercado, ele vai evoluindo, vai crescendo, tá? E aí, você pode ficar pensando assim, pô, mas beleza, quais são as desvantagens de ultranichar a minha agência? Eu vou falar aqui quais são. Na verdade, só tem uma, tá? Na minha opinião. E a desvantagem é você ter que dizer não para os outros nichos. Isso é difícil, tá? Eu, até hoje, dói no coração quando tenho que falar não para um contrato que eu vejo que é muito interessante. Então, você tem que se comprometer com a sua escolha, não tem jeito. Eu te garanto que todos os nãos que você vai falar para os outros nichos vai fortalecer o seu nicho que você escolheu. Então, pessoal, isso daqui é o que eu entendo, né, que faz sentido para uma agência, ela ser ultranichada. Eu estou sempre defendendo esse assunto. Se você já me segue aqui no YouTube ou lá no Instagram, eu estou sempre falando sobre isso, para cada vez mais o mercado entender mais sobre essa vantagem aqui absurda de ultranichar a agência, tá certo? E se você tem uma agência e quiser a nossa ajuda, não só para ultranichar, mas também para poder estruturar um modelo de negócio que a gente entende que é o jeito mais fácil, mais rápido de escalar uma agência, é só você clicar aqui no link na descrição do nosso vídeo e marcar uma consultoria gratuita com o nosso time, tá certo? A gente vai te ajudar. Se você quiser acelerar o processo, a gente consegue te ajudar. Enquanto isso, aproveita também, já se inscreve aqui no canal. Estou sempre fazendo vídeo sobre isso, sobre como escalar agências de marketing. E aproveita também e dá um like aqui no vídeo como uma forma de agradecimento aqui por esse conteúdo, tá certo? Valeu, até a próxima.